Continuando o Livro dos Espíritos, hoje nós estamos diante da questão número 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Embora todos venham da mesma matéria-prima, né, se a gente pode dizer, cada um tem uma especificação para... Eu pensei em área de atuação, mas não é área de atuação, é área de vivência mesmo. Então, cada uma tem uma característica específica para a região onde vai passar essa jornada na Terra. Vamos ver o que o Miramês complementa isso aqui. Organização física. Certamente que existem diferenças na organização física dos mundos habitados. Elas acompanham o estado evolutivo dos mundos e o comportamento da matéria de que são constituídos na escala de amadurecimento. Se encontrarmos num planeta onde a alimentação dos seus habitantes é rarefeita, onde eles já não precisam mais os pesados manjares dos homens na Terra, é lógico que a organização fisiológica tem de ser diferente, por não precisarem mais de certos órgãos como estômago, intestino, etc. Se uma civilização planetária já enxerga sem usar os olhos, é desnecessário esse instrumento da visão, que se atrofiará com o tempo, desabrochando outro sentido que se sobrepõe aos olhos com maior riqueza de detalhes. Só um minutinho assim, que isso me lembrou um filme que eu estava vendo ontem, que era o Alien, que o monstro tinha forma humana, mas não tinha olhos. Aí eu imaginando isso aqui, né, na nossa cabeça, se aparecer uma figura, mesmo que de forma humanoide, sem olhos, a gente vai pensar logo numa coisa ruim. E ele coloca justamente, pode ser um mundo que não precise mais ver com os olhos, né? Ver com a mente, ver com outro tipo de percepção, como a nossa ignorância é vasta, né? O mundo tem a forma que lhe cabe pela sua própria evolução, e isso não altera nada nas leis naturais. Antes, as embeleza em todos os sentidos. Queremos dizer que a gênese em todos os globos do universo é a mesma, movida pela mesma lei. No entanto, o tempo e o espaço requerem dela mudanças engenhosas. Também o espírito é o mesmo, só que nos graus de ascensão se afiguram grandes diferenças. Temos provas, mesmo na Terra, das diferenças em se tratando dos diferentes reinos da natureza. E mesmo nesses reinos, notaremos as mudanças com a paciência que lhe é devida, para que não se expresse em violência. Tudo obedece a um ritmo de ascensão sem quebra da harmonia, que é a base da própria vida universal. A razão nos pede para observar os nossos ancestrais quando movidos em corpo físico. O tempo, pela força das mudanças, busca o mais perfeito, porque o belo é o ideal da vida. E agora, na velocidade da época em que estamos vivendo, notam-se as diferenças de comportamento de pais para filhos. A distância, em se tratando de evolução, é mínima. A mudança de hábitos e até as mudanças fisiológicas, o processo de alimentação, tudo muda para melhor em todos os reinos da criação de Deus.
Existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos de reencarnar. E para tal, em ambos os casos, temos que fazer adaptação, às vezes demorada, até recebermos novos corpos no planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. Todavia, o espírito é o mesmo e a matéria é a mesma. Por todos os quadrantes do infinito, mas obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. Escrevemos o que sabemos, mas nem tudo o que sabemos podemos escrever. Deus é sábio e justo. Somente recebemos o que podemos suportar na escala que já atingimos. O Senhor gosta das diferenças e mutações. Portanto, criou as leis que as regulam e assistem. E nós devemos fazer o mesmo. Somos todos irmãos uns dos outros, com os mesmos direitos e deveres na pauta da vida. Não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo. Tudo é perfeito e está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina. Só que estamos em estado de despertar. Em uns já afloram maiores valores, em outros menos, mas carregam consigo todos eles, como bênção do doador maior. Não podes pensar que as diferenças físicas, morais e intelectuais possam criar barreiras intransponíveis. Elas são escolas que devemos estudar com amor para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. Interessante, né? Colocar as diferenças, né, como aprendizados, né? Que todas as diferenças que a gente encontra pelo caminho são justamente para a gente conhecer outras formas da mesma, da mesma coisa até, e entender esse mecanismo, né? De ao mesmo tempo que tudo é uma coisa só, existe uma diversidade em si para adaptação aos mundos onde se está, ao grau evolutivo de cada um. Bem interessante esse ponto de vista dele. Eu achei assim. Sim, pode falar. Não, eu achei muito bonita essa parte, claro que me tocou, né? Óbvio, na parte da visão me chamou a atenção isso, né? Mas é interessante a gente perceber o ser humano, que a gente às vezes fala assim, não, tá atrasado, ou então não evoluiu nada, ou então estamos andando para trás. Vários, né, na rua, nos lugares onde a gente vai, a gente às vezes ouve vários comentários nesse sentido, e vendo essa mensagem e vendo, né, que foi escrito por Allan Kardec lá atrás, há muitos anos, séculos, né, e a gente vê que o homem já está evoluindo, sim. Quando hoje a gente fala dessas questões de inclusão, de aceitar as diferenças, né? A gente já mudou muito nisso. A gente vem trabalhando com isso. E esses dias eu estava falando sobre os jovens, como os jovens estão vindo, né? Também com essa visão de inclusão. Claro que ainda, né, nós andamos a passos mais lentos, né, nós temos dificuldades nessa evolução rápida, mas a gente olha assim para trás e vê que está havendo melhoras, né, no ser humano, e que quando a gente pergunta assim, né, a gente olha essas perguntas em relação a planetas, como eles são, como é uma vida lá ou aqui, e a gente já aceita com uma facilidade, uma parte, né, da população, vamos lá, aceita que não, pode ter seres diferentes, pode ter coisas diferentes que a gente não tem ideia, né? E aceita essas diferenças, né? Aceita que possa existir diferenças. Eu acho tão interessante isso.
Diga, Jair. Aqui está aqui. O Senhor gosta das diferenças e mutações. Portanto, criou as leis que as regulam e assistem. E nós devemos fazer o mesmo. E nós fazemos o mesmo, porque partindo do princípio disso que a Diva acabou de fazer, e nós fazemos o mesmo. É a matriz divina que existe em nós. Nós estamos sempre procurando as diferenças e nós estamos sempre em busca da mutação. Uma coisa que eu achei interessante, eu já comentei que, como eu curto muito foto, né? Então a gente fica com o olhar mais apurado das coisas, né? E esse dia eu estava vendo um monte de jovens na minha frente, fiquei observando aqueles jovens e observei que eles não tinham espinha. Aí eu me lembrei que os jovens hoje já não sabem o que é espinha. Isso aí já está sendo um caso de uma mutação, através de produtos químicos e tudo mais, que lá na frente, talvez os nossos netos nem vão saber o que é espinha. Como a uva, que já não tem nem semente. E assim sucessivamente. É toda, como ele está falando aqui, são mudanças e diferenças e mutações. Que a gente está sendo agente dessas mudanças e também estamos observando. É só isso. Esse ponto que a Diva estava falando também, eu achei interessante, né? Que até ele fala aqui no texto, né, que já se vê a diferença de pais e filhos, embora evolutivamente a diferença seja mínima, mas os costumes e os hábitos já estão se tornando muito diferentes. Eu imagino quando isso foi escrito, para agora, como a mentalidade das pessoas já mudou. E a gente lê isso com uma naturalidade enorme e entende. Talvez há 20 anos atrás, se ficasse coçando a cabeça e duvidando absolutamente de tudo que está escrito aqui. Então, apesar, e isso eu achei muito interessante, apesar de evolutivamente a gente não ter dado um grande avanço, né, mas isso é aparente, porque no contexto geral a gente já modificou muito, os nossos hábitos estão modificando, a nossa forma de ver as situações estão ficando diferente, a nossa forma até de se alimentar está tendendo a modificações para muitos já. Então, isso faz parte da evolução como um todo, só que a gente não leva em consideração, porque a gente fala muito essa coisa de evolução espiritual, pensa só na santificação de cada um, de ser super bonzinho, super caridoso, mas esquece que são hábitos do nosso dia a dia que vão se modificando também. E isso a gente nem percebe. Essa coisa, a gente estava no início, né, conversando do teu problema de visão, e ele fala que daqui a pouco vai ter mundos que não vai ter olho, não vai precisar nem ter olho, para que ter olho? Que a tua percepção vai ser por outras formas, né, que não um olho físico, né, e tu para e fica pensando, né, poxa, é mesmo eu aqui com essa coisa toda preocupado em perder a visão, pode ser que, né, daqui a 2, 3 encarnações eu não preciso nem desse olho. Sim. Diga-te aí. É justamente isso que você acabou de falar. Olha só que ele fala aqui, que coisa legal. A mudança de hábitos e até as mudanças fisiológicas, o processo de alimentação, tudo muda para melhor em todos os reinos da criação de Deus. Até como você falou aí, até a mudança de alimentação está acontecendo. Sabe, hoje em dia, eu vi aqui no Flamengo a açougue vegano, e aí já está tendo, sabe, outros segmentos, diversões diferentes, porque antigamente a diversão da criançada era como eu fazia, era caçar passarinho, era uma violência total, entendeu? Você tirava hábito de tirar folha de árvore. Hoje em dia, tu não vê mais assim. Mesmo aqui, quando eu morei no Flamengo, aqui quando vim da década de 70, as crianças arrancavam as árvores para pegar pipa. Hoje nem pipa mais tem, em virtude do cerol e tudo mais, então fica uma área restrita. Isso tudo vai sendo modificado aos poucos, mas está tendo uma mudança significativa. É isso só. Eu acho assim, às vezes, né, a gente, não é que eu acho que a gente não deva levar a vida de forma leve, assim, sem se preocupar, mas eu acho que às vezes a gente pensa muito em termos de tempo, né? Há muito tempo.
Só que o que é o tempo, né, para a gente? A gente pensa em termos de eternidade, né? O que é esse tempo? A vida é tão pequenininha, né? Hoje a gente olha para trás e fala assim, gente, foi ontem que eu vivi isso, foi ontem que eu vivi aquilo. Os jovens têm essa ansiedade e a gente fica mais velho, a gente olha para trás e fala assim, como foi rápido, né? E se a nossa mente humana acha que a vida, a existência, né, corpórea da pessoa encarnada agora, foi rápida, né? Mesmo quem está com 80 anos ou 90, e a gente ouve eles falando que foi muito rápido, tudo bem que eu estou nos 60, né? Acho que foi muito rápido também. A gente olha para trás e a gente vê isso como muito rápido. Imagina a existência, essas existências nossas, como tudo isso é tão relativo, né? A gente pensa em termos. Nós ainda somos tão. Eu vejo assim que às vezes a gente cobra essa rapidez na evolução, né? Mas talvez essa rapidez esteja acontecendo e a gente não tenha percepção porque a gente está dentro dela, né? Não estou falando, eu não estou sendo boazinha, né? Não é poliana, não. Mas assim, é no sentido de que realmente esse tempo é tão rápido, tão rápido. Se é tão rápido para mim, uma mente humana, aqui, imagina, sei lá, para essa eternidade. A gente não sabe, né? É mais ou menos isso. Pegando esse gancho, olha só que coisa interessante que você estava falando. Mudanças de hábito. A tecnologia está tão rápida, mas tão rápida, que tem gente que não sabe nem operar esse celular, que a gente não sabe nem entrar aqui como a gente está, não sabe nem conversar assim. Isso aí, como ele fala aqui, mudanças de hábitos e até mudanças fisiológicas. A gente teve uma mudança fisiológica de ser percepção que às vezes a gente não sabe, faz tudo no automático. Entendeu? Isso aí é um fato na nossa frente. E você imagina, como eu moro no bairro que tem muitas pessoas idosas, tem muita gente ainda que vai no banco para tirar dinheiro. Eles não sabem operar cartão na caixa, qualquer coisa, na caixa eletrônica, entende? Mas para você ver uma mudança de hábito que levou um desespero. Só um adendo aqui. Quando houve, aqui no Catete tem o Banco do Brasil. E esse Banco do Brasil ia só os velhinhos lá para tirar o dinheiro no caixa. Velhinho, velhinho mesmo. Mas aí o que aconteceu? Houve a pandemia, e como é que eles iam precisar de dinheiro? Eu estou falando velhos em cadeira de roda, velhos mesmo. E aí eles tinham que operar a caixa eletrônica. Vocês precisavam ver, eu estava no portal do inferno, o desespero daquela massa de velhos que não sabia como fazer e precisava do dinheiro. Eu auxiliei alguns, mas sempre preocupado em vir à Câmara, entende? É outra mudança de hábitos que você tem que ver que você tem o olho, o Big Brother em tudo que é lugar. É isso só que eu queria falar. E essa coisa das mudanças, né, de adaptativas, né, voltando à interrupção da leitura que eu fiz lá do início, né, como a gente tem dificuldade de perceber isso, até porque a gente acha que o ideal da perfeição é a raça humana, né? Então, qualquer coisa diferente para a gente fica meio monstruoso. Porque eu lendo aquilo ali, aquele início, minha mente foi remetida a todos os filmes de ficção que envolvem seres maldosos, seres demoníacos, tudo. São todos seres diferentes que a gente não entende que, por serem diferentes do que a gente conhece como perfeição, entre aspas, a gente taxa como uma coisa negativa e já joga para o lado do mal. Aí eu me lembrei do Dante Alighieri, né, que escreveu aquela obra, todo mundo já ouviu falar, Divina Comédia, através de sonhos, né, descreveu o purgatório, tudo que ele via, e para ele era tudo fantástico. Então descreveu o inferno, o céu, de acordo com a concepção dele. Não, isso é bonitinho, então deve ser o céu. Isso é feio, deve ser o inferno. E a gente faz isso constantemente.
Acho que dentro dessa evolução toda, uma coisa que a gente tem que começar a aprender é tirar a raça humana desse pedestal de perfeição de todos os níveis que a gente possa imaginar, achando que num universo imenso desse, infinito, nós somos realmente a última Coca-Cola gelada do deserto. Estamos muito longe disso. E entender, como ele está falando aqui nesse texto, que as diferenças justamente são aprendizados, é você entender que o que você vê de diferente tem um motivo para aquilo. Então vamos tentar compreender por que aquela diferença está se manifestando ali daquela forma e o que ela tem a ver com o meu contexto em termos evolutivo e em termos do todo no universo. Diga, Jay. Justamente pegando isso, Silvio, que você acabou de falar, a compreensão da sua posição no universo, a sua evolução, mas olha só como é que é complicado. Para a gente, que a gente está tentando trilhar esse caminho, torna-se, entre aspas, fácil. Mas aí vamos raciocinar ao nosso redor. A raça humana domina tudo. Tem uma montanha, aquela montanha deixa de existir. Polui, muda tudo isso. E aí você vê o avanço da ciência, tudo isso está ao nosso redor. E, além do mais, aí, como tudo caminha para o bem, existe aquelas pessoas más, que é uma coisa interessante. Todo livro que eu li, nunca vi. Ninguém é mal por mal. Aí ele substitui a maldade pela justiça divina, ele passa a ser o justiceiro, ele passa a ser o portador de uma benesse para certa pessoa, mesmo fazendo mal, mas ele só vê o lado bom. Por que falta isso? Falta essa consciência que você acabou de falar aí. E essa consciência são poucos que estão... Nós entramos no caminho, nós não chegamos plenamente. Nós estamos no caminho, nesse caminho que ele está falando aqui, de mudança de hábito, e que dê para ter essas mudanças fisiológicas dentro do nosso cérebro, que seja aquelas teorias do Windows, entendeu? Que só alguma outra coisa assim. É isso só. A gente acha que a caminhada é longa, mas é muito maior ainda do que a gente imagina. Somos eternos, Silvio. Então, Isso aqui que você falou é muito longa, cara, meu pai. A gente fica assim falando, mas uma existência não é nada, cara. Eu estou com 70 anos, já vi tanta coisa, mas que não é nada. Graças a Deus a gente está tendo essa consciência, sabe? É até motivo de risada da gente ver da nossa própria ignorância. É fantástico. E esse ponto que tu chamou a atenção, né, que a Dil já tinha tocado antes, no passado, as coisas eram mais surpreendentes, né? As novidades, quando surgiam, né, eram mais impactantes. Nossa, olha que novidade, olha que invenção. Agora as coisas são tão rápidas que vai sendo absorvida com tanta velocidade que nem tem mais aquele espanto quando surge uma coisa nova. E olha só, melhoraram aquilo, e pronto, acabou e todo mundo começa a usar e ninguém mais liga. Eu me lembro, sabe de que você falou isso? Quando me esqueci o nome do médico, há pouco tempo eu sabia. Quando fez o primeiro transplante de coração, que ele era um sul-africano. Christian Barnard. Christian Barnard. Quer dizer, foi uma coisa assim, sabe? Hoje em dia, qualquer clínica ou qualquer hospital praticamente faz esse procedimento. É uma coisa assim, falando desse princípio que você acabou de falar aí, para você ver o salto que teve. Eu era criança quando vi Christian Barnard. Meu pai tomava aquela revista Cruzeiro, Manchete, porque na cidade do interior que eu morava não tinha nem televisão. A televisão veio chegar depois. Então a gente via as imagens, entende? E foi filmado, um monte de troço lá da época, que foi uma coisa revolucionária. E hoje em dia, uma clínica em Nova Iguaçu ainda é capaz de fazer esse procedimento, não sei, né? Mas banalizando, mas está caminhando para isso. Não é. Isso que vocês estão falando, esses dias, já está à venda, mas esses dias não, já no mês passado, eu não sei se vocês já viram o óculos metaverso. É fantástico. Eu estive na floresta amazônica, sem estar na floresta amazônica,
E assim, e você fica. Porque antes a gente tinha aquele óculos, mas que a gente via para frente, né? E tinha a sensação de estar andando no metaverso, não, você está dentro. E eu estava na floresta amazônica, e assim, eu olhava para cima, você vê a copa das árvores, você vê um pedacinho do céu, você olha para trás, você olha embaixo, teve uma hora que estava dentro do rio, dentro de uma canoa, você olha a canoa, você vê o rio, e você olha para o lado esquerdo, você olha uma coisa do direito, outra, e você está dentro da floresta. Foi uma experiência, assim, belíssima, belíssima. Eu nunca tinha vivido, assim, eu já tinha visto aquele óculos que, né, da sensação, tal, aquela coisa toda, mas esse óculos metaverso, que já está até sendo vendido e tudo, é uma coisa que vai evolucionar, inclusive essa questão de computador, de tudo, né? Então tá tudo muito rápido mesmo. E a gente tem que aprender a aceitar essa mudança, porque também tem isso, né? As pessoas que ficam paradas e se renegam a aceitar mudanças, a ver o novo, a ver as possibilidades do novo, e fica lá atrás, né? O velho que era antigo, o velho que era bom e o novo é ruim, né? Não estou dizendo que tudo que é novo é maravilhoso, não é isso, mas é a gente aprender a aceitar as coisas novas, como aqui fala, né, das diferenças, das coisas, porque são os diferentes, e aprender com essas coisas diferentes e tirar proveito para o nosso crescimento espiritual e crescimento aqui, né, como seres humanos, vivos e encarnados. Rapidinho, que eu já dei uma hora, pegando esse gancho que a Diva acabou de falar, que é uma coisa fantástica, e que reportou quando eu era jovem. Eu fui a primeira geração de ter o computador no trabalho. Então, como eu era jovem, tinha 24, 22 anos, 23, não me lembro mais, eu peguei rápido. Então, a empresa até contratou um cara lá para me passar as informações. E um monte de gente era contra, que falava o seguinte, que eu trabalhei a minha vida toda sem depender disso, eu não vou querer fazer isso porque era uma barreira que criaram e não se adaptaram. Só que a tecnologia empurrou ele para isso. Se ele não se adaptou, já era, como aconteceu com aqueles velhinhos lá no Banco do Brasil para tirar dinheiro e não conseguia. Precisava do dinheiro e não tinha como, então entrou em desespero. É só isso.